Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo. Hoje eu quero te dar uma dica de produtividade com Excel, como trabalhar com preenchimento relâmpago, mas vamos na prática. Eu poderia te mostrar um hackzinho aqui em alguns segundos e tá tudo ok, mas vamos fazer aqui na prática, no dia a dia, para você ver um pouco mais a fundo essa ferramenta funcionando. Sempre que eu vou ensinar uma funcionalidade nova, eu gosto de mostrar aqui no suportemicrosoft.com, porque aqui mostra em que versão do Excel essa funcionalidade é aplicada. Essa funcionalidade é aplicada ao Office 365, Excel 2019, 2019 para Mac, Excel 2016, Excel 2016 para Mac e Excel 2013. Então, por aqui dá para a gente entender que a partir do Excel 2013 essa funcionalidade deverá funcionar. Vamos à questão prática dessa ferramenta. Vamos supor que você pode fazer comigo aqui. Entra no Google. Vamos digitar nomes bíblicos femininos. De repente você quer fazer uma pesquisa de nomes bíblicos femininos. A primeira opção aqui, eu vou clicar nessa primeira opção. Ele vai me dar alguns nomes e os seus significados. Mas de repente eu quero colocar esses nomes lá no Excel e eu quero somente os nomes. Mas quando eu copiar aqui, vou clicar aqui, vou selecionar, faça isso. Vou selecionar todos esses nomes aqui. Ele me deu aqui 14 nomes e os seus significados. Eu vou dar aqui um Ctrl C, vou clicar aqui no Excel e vou clicar aqui em colar. Tem apenas duas opções, com formatação ou sem. Eu vou clicar em sem formatação. Eu tenho 14 nomes, mas eu poderia ser 200, 1000 nomes. O meu papel é limpar essas informações. Com alguns truques aqui, algumas dicas e truques, você vai conseguir performance, você vai conseguir produtividade. Deixou algumas células em branco. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é apertar aqui o F5, especial, e nós vamos selecionar tudo que está em branco. Aí ele vai selecionar tudo que está em branco aqui. Eu vou clicar Ctrl menos e vou colocar deslocar células para cima. O que eu fiz aqui? Eu removi os espaços em branco. Então esse foi o primeiro passo. O segundo passo, eu vou aumentar um pouquinho aqui a coluna A e eu vou clicar aqui na coluna B. Eu vou simplesmente digitar aqui, Abigail. E eu vou vir aqui, vou digitar Ada. Eu vou vir aqui, vou digitar Ana. E eu vou pressionar a tecla Ctrl E. Pela estrutura dos meus dados, ele deu certo aqui. Porém, claro, como os nomes eles estavam assim na coluna 1, na coluna 2, na linha 1, na linha 6, na linha 3, não tem uma ordem específica. Então, nesse caso aqui, ele me ajudou, porque eu posso aqui agora, nesse caso aqui, eu não conseguiria aplicar com 100% de eficácia a ferramenta que eu preciso te mostrar nessa aula. Então, o que eu vou fazer? Vou procurar um outro site. Eu vou vir nesse outro site aqui, nomes bíblicos femininos. Olha, aqui já está estruturado melhor. Tá vendo? Aqui ele já está estruturado melhor. Vamos experimentar aqui. Ele está estruturado em uma tabela. Eu poderia, inclusive, importar isso aqui, mas eu vou selecionar. Eu só consigo selecionar clicando aqui fora, tá vendo? Eu vou selecionar todos esses nomes aqui. Ctrl C. Aqui vamos dar um Ctrl T e Delete para Ctrl T e Delete para deletar tudo aqui. Eu vou aqui em colar nessa segunda opção. Pronto, aqui já está melhor. Aqui eu vou conseguir aplicar a ferramenta que eu quero. Porque o que é a ferramenta preenchimento relâmpago e como ela vai nos ajudar? Aqui, por exemplo, eu tenho os nomes, Maria, Rebeca, Débora, Sara, Yarim. E junto com esses nomes eu tenho mais outras informações aqui. Mas eu só quero extrair, por exemplo, aqui o primeiro nome. O Excel ele vai entender isso aqui quando eu começar a digitar isso manualmente. Quer ver? Como tem uma linha em branco que ele criou aqui, eu vou pressionar a tecla F5, especial, e eu vou ir para as células em branco. Ok, ele selecionou tudo. Vou dar um Ctrl menos e deslocar células para cima, para remover os espaços em branco. Removi. Agora simplesmente eu vou clicar aqui na B1, na B1, e vou digitar aqui, Maria, e vou digitar aqui Rebeca. Quando eu começo a digitar Rebeca, a ferramenta já entendeu a estrutura que eu quero fazer. Se eu aceito, eu pressiono a tecla Enter, tá tudo ok. Ele já trouxe tudo aqui. Se ele não me desse ali, eu poderia digitar, Maria, eu digito Rebeca, Enter e dou um Ctrl E. O Ctrl E também habilita
a ferramenta, que é essa ferramenta aqui, ó, preenchimento relâmpago ou preenchimento rápido. É o Ctrl E, ou aqui em dados eu tenho aqui, ó, o preenchimento relâmpago. É isso. Você já deve ter visto essa ferramenta por aí. Uma outra coisa do preenchimento relâmpago, eu vou agora copiar isso aqui, eu vou numa nova planilha. Aí imagina que agora que aqui são nomes de funcionários. E aí alguém pediu para você criar um e-mail no domínio da empresa. E o domínio da empresa é cristãosa.com.br. Um exemplo. E aí eu, mesma coisa, eu vou colocar aqui, ó, maria@cristãosa.com.br. Eu criei um, imagina que eu tenho aqui 1000 nomes, ou 100 nomes, ou 50 nomes. Ao invés de eu fazer um por um, eu aperto Ctrl E, porque ele vai entender que é a mesma estrutura. É a mesma estrutura. Da mesma forma, se os dados tivessem desse jeito e alguém pedisse para você extrair os nomes aqui, Maria e Ctrl E, ele vai extrair do mesmo jeito. É assim que funciona a ferramenta preenchimento relâmpago. Às vezes você vai encontrar alguma dificuldade, como aquela primeira estrutura de dados que eu mostrei aqui no início. Essa primeira estrutura de dados aqui, você teria dificuldades, porque os nomes estão muito bagunçados, porque olha, tem imagem aqui, ó a distância, tem imagem aqui. Então, quando eu copio isso aqui, embora ele não levou a imagem para lá, mas os dados não estão tão estruturados assim. Ó, Ctrl C. Aí nesse caso é difícil, a ferramenta não, ela vai ajudar até um ponto, né? Ela não vai fazer tudo. Olha aqui, ó. Ó, vou colar aqui. Olha a distância que está isso aqui. Mesmo que eu coloque aqui F5, especial, em branco, Ctrl menos, deslocar para cima. Ó, mas a distância, ó, da linha 1 para a linha 6, da 6 para 8, não tem uma lógica, entende? Os dados estão desestruturados. Se eu for tentar fazer isso aqui, não vai funcionar 100%. Ó, Abigail. Ó, Abigail. Só se eu tentar pular aqui, ó, Ada, mesmo assim, ó, Ada, Ana, eu digito alguns aqui para ver se ele consegue. Atalaia, Atalia, aí vou dar um Ctrl E. Ó, o Ctrl E, ele entendeu que eu queria extrair, entende? Em todas as linhas. Aí aqui ele pegou a palavra vida, aqui ele pegou Jacó, ele pegou o último nome. Ele não entendeu que era o primeiro nome, justamente porque aqui tem só o nome. Aqui tem, sabe, não está junto aqui. Se tivesse junto, talvez daria certo. Mas eu vou precisar já da outra capa. Vai lá, que eu ainda vou editar o vídeo, ainda vai demorar. Vai com Deus. Então, nesse caso aqui, você iria fazer algum trabalhinho manual, sei lá, clicar aqui, com Ctrl, pegar os nomes, tá? Com Ctrl, pegar os nomes aqui. Isso antes de fazer aqui o primeiro Ctrl E, né? Antes do primeiro Ctrl E, eu viria aqui, Ctrl C, fazer aqui só pra gente ver, Ctrl V, aí aqui daria certo. Abigail, Enter, Ctrl E. Ó, aqui funcionou, tá? Mesmo assim aqui o Eva, aí o Eva ele ainda pegou, ele não entendeu muito bem, porque, entende? Tem que ter uma estrutura. Aqui eu mexeria com algumas coisinhas aqui, te ajudaria um pouco a ferramenta. Então assim, não tem que cair na ilusão que a ferramenta ela tem que fazer tudo para você. Depende, algumas coisas você vai ter que mexer, é isso que eu vou mostrar. Porque você vê, é isso que eu queria te mostrar, porque às vezes você vê a ferramenta por aí, alguém vai lá, faz um hackzinho no TikTok, no Reels, uma coisinha rápida, você vislumbra, uau, eu vou usar essa ferramenta, e quando você vai usar na prática, eu quero te mostrar, você vai ter essas dificuldades. Então a ferramenta vai te ajudar até um certo ponto. Dependendo da estrutura dos dados, ela não vai te ajudar 100%, mas é uma ferramenta show de bola. E aí, o que você achou? Comenta aí se você já utiliza, ok? Qual a sua experiência com essa ferramenta? E se você quiser aprimorar os seus conhecimentos em Excel, conheça aí abaixo o link, o treinamento completo, a formação completa em Excel com acesso vitalício. Dê um joinha, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo. Forte abraço.